Fizemos a análise através da astrologia de uma pessoa nascida em 17 de janeiro de 84, com ascendente em Libra e lua em Câncer. Essa pessoa tem um questionamento sobre os seus relacionamentos. Por que seus relacionamentos não dão certo? Porque ela sente como que não tivesse sorte em relacionamentos. A partir daí, nós iniciamos a análise no mapa astral e verificamos a casa 5. A casa 5 é uma casa onde o amor é um ponto muito contundente. Muitos nativos trazem afeto e cumplicidade. As relações são favorecidas, estejam elas no início ou maduras. Então, essa casa é a casa do relacionamento inicial. Ela gera oportunidade de união sólida e expectativas para o futuro. Então, ao fazermos essa verificação, verificamos que esta nativa possui o aquário na sua casa 5. E isso indica que ela, num relacionamento, começa sempre devagar, com medo de levar um tombo, prefere primeiro conhecer bem, firmar amizade e depois, quando se sente pronta, se entrega com paixão no relacionamento. Como ela enxerga o relacionamento como um motivo não apenas para amar, mas também de companheirismo, ela sempre procura alguém que possa compartilhar sabedoria e autoafirmação. Ou seja, ela não gosta de pessoas vazias, ela quer pessoas que geralmente tenham conteúdo. Mas por ela ser uma pessoa que é muito humanista e generosa, e também ótima conselheira, essa pessoa com aquário na casa 5, ela precisa ficar atenta para não ser explorada e também para não agir impulsivamente quando se trata do ímpeto em ajudar os outros. Porque pode acontecer isso dentro dessa generosidade muito grande, desse humanismo muito grande, de ela ter o ímpeto em ajudar as pessoas e com isso as pessoas poderem tirar vantagem dela. Essa pessoa não possui nenhum planeta na sua casa 5. E essa ausência de planeta também indica que ela deve ficar atenta à tendência de desistir fácil ou focar somente no presente, deixando de planejar o futuro. Então, vamos dizer assim, como ela tem essa questão de querer que o relacionamento seja parceria, que a pessoa tenha sabedoria para poder ter muita autoafirmação, então ela pode, quando identifica tudo isso, também desistir. De não pensar, não querer mais nada, não quer ninguém para compromisso, achar que isso não dá certo, então desiste de focar, de planejar esse futuro do relacionamento. Então ela tem essa reserva no início da relação. Dando sequência a essa análise, nessas questões de relacionamento, nós analisamos a casa 7 no mapa astral dessa pessoa de ascendente em Libra e lua em Câncer. E nessa casa 7, ela dá informações sobre os relacionamentos mais sérios e seus acordos, ou seja, onde se localiza o descendente do mapa astral. Então, ela diz muito sobre a forma como as pessoas se relacionam, compromisso mútuo e como elas veem os relacionamentos, como elas sentem essas uniões mais prolongadas, essas uniões que têm um tempo maior de duração. E ao analisar, nós descobrimos que essa nativa ela possui Áries na sua casa 7. E isso faz dela uma pessoa muito intuitiva. Assim, tudo flui naturalmente com elas. Essas pessoas vivem a vida no presente, o hoje, e são muito voltadas para realizações imediatas. Elas não ficam esperando que a vida aconteça ou programando as coisas para o futuro. Em termos de personalidade, são pessoas extremamente alegres, né? Quase sempre são muito alegres
estão com ideias novas e costumam alegrar todos que estão à sua volta. Inclusive quando surge um clima mais tenso, alguma questão assim que deixa o clima tenso, ela busca fazer logo uma brincadeira para trazer uma descontração para os envolvidos, para as pessoas que estão ali. Só que essa espontaneidade também está presente em suas respostas e situações adversas. São pessoas assim, naturalmente, através desse instinto natural, mas muitas vezes também tem um impulso natural, então são muito impulsivas. E essa característica de instintiva e impulsiva pode levar a tomar decisões no calor do momento, sem analisar corretamente as consequências das suas ações. Então, nesse momento, elas deixam seu coração e emoção guiar suas decisões e age. Só que depois, no meio do caminho, pode mudar de ideia. Então, essa casa 7 pede para que a pessoa, como ela tem esse descendente aí em Áries, mas também tem o ascendente em Libra, ela precisa tomar cuidado, porque depois que ela age impulsivamente, às vezes ela não tem força para sair daquela situação. E ao não sair da situação, fica deixando que o outro tome uma decisão, que o outro haja, que o outro faça as coisas acontecer. E aí vai ficando mais tempo presa em, às vezes, situações de relacionamento que não gostaria de ficar. Mas vai deixando, porque vai o legítimo empurrando com a barriga, vai deixando para lá, vai deixando e fica difícil de sair. Então, diante disso, é importantíssimo que a pessoa controle os seus ímpetos, buscando o equilíbrio entre a energia para a resolução de problemas e análise de riscos, para poder reduzir essa probabilidade de erros. Essa pessoa, essa Áries aí nessa casa 7, faz com que a pessoa tenha uma propensão de atrair para o seu relacionamento pessoas com uma forte personalidade. E aí, quando essa pessoa chega com essa forte personalidade, ela acaba tomando todas as decisões da relação e anulando o nativo com o ascendente em Libra e a lua em Câncer. E para agravar mais ainda a questão assim desses relacionamentos a longo prazo, esse nativo não tem nenhum planeta nessa casa 7, ou seja, a casa está vazia. E isso traz para ela um alerta para que ela fique muito atenta aos extremos. Porque o extremo é assim, ou ela prefere fazer tudo sozinha, ou então segue o que os outros dizem que é para fazer, sem reclamar. Então ela precisa tomar esse cuidado, porque quando ela faz tudo sozinha, ela pode errar. Mas também quando ela faz só o que os outros querem, ela se anula. Então, como sempre, é bom seguir o caminho do meio. Né? Então, nem 8 nem 80, tem que estar no meio termo. Essa nativa nos relacionamentos, ela prefere não tomar decisões, devido à constante preocupação em não desagradar ao demais. Então, ela pode acabar sentindo atração por pessoas com personalidade assertiva e dominante, que tomam a maior parte das decisões na relação. E o conflito pode acontecer porque, como ela tem Libra no ascendente e Áries no descendente, ela quer alguém que tome as decisões difíceis, mas quer que estas decisões obedeçam os critérios de igualdade e justiça e que, preferencialmente, sejam aquelas que ela tomaria. E não é só isso, a escolha de uma pessoa, que ela faz de pessoas com características arianas como par, responde à necessidade interna da pessoa com ascendente em Libra, de manifestar a própria agressividade que carrega. Mas, ao priorizar a diplomacia, ela escolhe um par que o faça em seu lugar e se ofende quando ela é alvo da agressividade que escolheu. E o parceiro desta nativa, ele precisa no relacionamento ter uma boa dose de paciência
Ele não pode levar tudo que ela diz para o lado pessoal, pois por ela ser também com esse seu lado às vezes direta e objetiva, ela fala o que pensa sem olhar se a pessoa vai ficar magoada. Então, o lado ariano dela não gosta de rodeio nos diálogos e não tem paciência com pessoas que se colocam no papel de vítimas. Chantagem emocional não funciona com ela. Ela derruba essa estratégia de forma rápida e sem piedade. Então, se a pessoa que vai se relacionar com ela for muito sensível, vai ser um relacionamento complicado, porque a pessoa vai ficar se sentindo sempre magoado por esta nativa. Como a questão analisada dessa nativa era em relação aos relacionamentos que não dão certo, nós fomos avaliar Quiron no seu mapa, porque o Quiron ele avalia essa questão de curas, de karma, e nós verificamos que o Quiron no mapa desta nativa está na casa 8. E ao estar na casa 8, ele indica que possíveis dores podem ser advindas de experiências de perda muito intensas ou de contatos muito próximos com mortes ou crises de todo tipo. Experiências complicadas com a própria sexualidade também podem acentuar dores emocionais. E a origem dessa indecisão, dessa timidez, dessa condição para dar essa continuidade aos relacionamentos, sendo essa origem emocional, a cura sugere-se que virá através de experiências em usar o conhecimento para ajudar as pessoas a lidarem com mágoas, medos, crises, perdas e situações não resolvidas. Então, se essa nativa Quiron fala aqui na casa 8, que se ela utilizar suas experiências, seja com sua religiosidade, seja com o oculto ou com conceitos de espiritualidade, esse trabalho dela, essa experiência que ela vem a ter, pode ajudá-la a trazer a compreensão e o alívio que ela precisa em diversos momentos, principalmente se ela usar esses conhecimentos na tentativa de curar a ferida dos outros. Então, o Quiron aqui na casa 8, ele fala muito sobre a possibilidade de, como missão de vida, a pessoa estar trabalhando essa ajuda ao outro ser humano com terapias. Então, a pessoa entrar dentro desse conhecimento, seja com terapias ou seja dentro da religiosidade, mas enfim, é um meio que ela encontre de se tornar útil para ajudar os outros a resolver os problemas. E ajudando o outro a resolver o problema, ela vai curar as próprias dores que estão presentes nessa casa 8, que podem ser oriundas de vidas passadas, de outras encarnações. Ainda olhando Quiron, percebe-se que ele, nessa casa 8, ele está situado em Touro. E quando Quiron está em Touro, ele traz para o nativo problemas relacionados à insegurança e autoestima. Porque Touro é um signo que precisa de segurança em seu modo de operar, em seu modo de vida. Ele é ligado às coisas materiais, mas também é apreciador da beleza e das sensações. Por isso, a pessoa pode se sentir ferida por achar que não é bonita ou por conta de algum atributo físico que não curta. Então, seria assim, é algo que a pessoa acredita. É uma coisa que ela acredita que não seja, não significa que realmente isso é real, isso pode ser imaginário. A insegurança também pode ser proveniente da escassez de algum bem material que a pessoa considere fundamental. Pode ser dinheiro, um imóvel, enfim, qualquer coisa que ela necessite para se sentir segura e estabilizado. Então, isso pode trazer para ela essa insegurança,
essa falta de estima. E aí, quando ela consegue atingir esse patamar, se for financeiro, aí a insegurança diminui e ela vem a se sentir um pouquinho mais segura. Então, isso significa o quê? Significa que ela precisa trabalhar essa questão da autoestima, verificar se realmente esse é um ponto que está fazendo diferença na vida dessa nativa. Ela precisa trabalhar essa autoestima com terapia para ter esse autoconhecimento, buscar cada vez mais esse autoconhecimento e trabalhar aquela não aceitação, aqueles padrões que ela não aceita precisam ser trabalhados. Touro é uma energia que entende naturalmente as escalas de valores nas coisas do mundo, inspirando também uma sensualidade natural. Por isso, a influência de Quirón pode expor sensibilidade justamente nessas áreas, minando parte da autoestima do nativo. Além disso, pode eventualmente haver problemas com alimentação. Se a autoestima for uma área muito afetada, a pessoa pode ter um ímpeto a comer demais por conta de sua ansiedade. Então, precisam buscar esse conhecimento para valorizar, se valorizar mais para se curar. Né? Então, não, a pessoa acha que está engordando, mas por que ela está engordando? Aonde que está pecando? Ou será que realmente está? Não é só uma coisa da cabeça de falta de aceitação? Então, e novamente, o Quirón em Touro, ele traz como probabilidade de cura, de solução dessa questão, a opção de ajudar os outros a lidarem com os tais assuntos. Ou seja, é aquela máxima de que o conhecimento cura, a verdade liberta. Então, quando você se adentrar esse assunto, entender melhor, ter uma ciência melhor dessa dinâmica do que o pensamento, o que essas coisas fazem e os problemas que ele provocam, você começa a olhar para isso com mais cautela e, consequentemente, você traz para você a cura. O Quirón, ainda em Touro, ele pede muita atenção por causa de questões de negligência. Então ele fala que o indivíduo ele pode sentir que falta algo. O fato é que a chance que ela tem de se sentir insatisfeita e subnutrida, e tudo que isso se resume à sua sensação de valor, então ela pode começar a buscar fugas. Por exemplo, fazer compras, colecionar coisas para preencher essa carência. E, mais uma vez, para ela encontrar uma cura, para ela encontrar um equilíbrio, ela precisa olhar além das soluções rápidas que usa para aplacar sua necessidade interior imediata. Ou seja, tem que ver que comprar demais, ou comer demais, ou tudo que é exagero, não resolverá o problema. Então, não se deve negar os prazeres simples da vida, mas sim aprenderem a valorizar. Tratar de si mesma da forma que querem que os outros a tratem e agir sempre em equilíbrio. Então, a pessoa precisa despertar o entendimento de que o amor está em toda parte e que todos, absolutamente todos nós, nascemos para amar e ser amados. Então, a partir do momento em que a pessoa se valoriza, ela faz com que os outros também a valorizem. E para atingir essa noção, pode ser que precise de um tempo maior de introspecção. Entender corretamente os possíveis problemas de tal posicionamento é o primeiro passo para resolvê-lo. Então, o Quirón pede que você busque o autoconhecimento. E esse autoconhecimento muitas vezes está numa terapia investigativa onde você entenda o que está por trás de cada atitude, o que está por trás de cada ação que você tenha. Então é necessário entender isso, conhecer isso, para poder despertar e obter a cura. Ainda verificando essa questão assim do relacionamento, né, dessa nativa, e diante dessas questões de Quirón, a gente foi verificar também dentro da astrologia kármica Lilith.
E Lilith está na casa 6 do mapa astral. E quando Lilith está nessa casa 6, o foco é interagir com o senso de organização e rotina. Então, o nativo pode, a partir desse contexto, sofrer um pouco mais com a exigência de muito perfeccionismo e pressão para que tudo saia na forma que ela acredita ser perfeito. Por causa dessa pressão, acaba surgindo a possibilidade dessa nativo criar algumas manias, seja mania de limpeza, de organização, ou de ter a saúde no controle, se automedicando, ou ainda se metendo nas coisas dos outros para organizar e arrumar sem pedir permissão. Quando Lilith está também nessa casa 6, ela pode trazer para a pessoa uma maior dificuldade para ela se sentir satisfeita, atraindo ansiedade, problemas que precisam do tratamento e complexidade nos relacionamentos interpessoais. E para complementar isso, a Lilith ela está em peixes. Então, o signo que está nessa casa 6 do mapa desta nativa é o signo de peixes. E esse posicionamento, ele pode fazer com que a pessoa se impressione mais facilmente, onde a imaginação, a fantasia, o senso artístico e a inspiração tendem a ser temas amplificados. Pode haver também uma inclinação maior para ajudar as pessoas ou um apreço até pelo serviço social, assim, gostar de trabalhar com o serviço social. Só que essa questão da imaginação, de se impressionar facilmente, da fantasia, essa influência ela pode levar a pessoa a se negligenciar e não atender às suas próprias necessidades. E também ela precisa ter uma atenção para não ficar presa em ilusões, pois, digamos assim, ela vai guardar muitos segredos ou também o segredo de muitas pessoas, sendo um bom ouvinte, mas deve cuidar esse lado dessa imaginação muito criativa, no sentido de não potencializar medos, mas pode aproveitar o lado positivo dessa imaginação criativa para fazer com que aquilo que ela realmente acredita que é bom possa render bons frutos, se forem bem canalizadas. Por exemplo, o conhecimento, o autoconhecimento para desbloquear boas ideias. No caso, na área espiritualista, por exemplo, desse autoconhecimento, então ela pode desenvolver a espiritualidade, a intuição, para conseguir ter uma boa noção de tudo que passa à sua volta. Então ela possui esse potencial que a Lilith traz no mapa astral dela, né? E por outro lado, quando ela terminar um relacionamento, essa mesma Lilith que faz ela sonhar, que faz ela acreditar e potencializar, onde ela pode escolher potencializar coisas boas, ela traz um alerta para que ela tenha cuidado para não ficar potencializando lamentações, vitimismo, ou ter muita dificuldade para se desvincular ou aceitar a separação, certo? Porque senão ela pode cair naquilo que ela também não gosta, que é vitimismo, que é manipulação, que é chantagem. Então, quando estiver tendo essas sensações, ela tem que ficar atenta para cortar o fluxo. Mas diante de tudo isso, nós acreditamos que essa nossa nativa ela queira encontrar um amor. E para isso, nós descobrimos no mapa astral dela que a melhor oportunidade para ela encontrar um novo amor é quando acontecer, que continua acontecendo os trânsitos planetários, que quando Vênus estiver em Áries, é o melhor momento, é o tempo mais favorável para ela acontecer, para ela conhecer alguém. Mas para que quando esse trânsito aconteça ela esteja preparado, ele dá alguns conselhos, algumas sugestões. Por exemplo, que nesse período é um período em que ela vai entender que ela está sensual, a sensualidade vai estar no ar.
Então ela vai se sentir mais ousada para se arrumar, para se vestir, vai se sentir mais independente. A questão também é que ela deve tomar cuidado é que quando ela estiver interessada em alguém, ela não grude nessa pessoa. Por quê? Porque a pessoa que vai estar de olho em alguém que tem as características dela, ela vai se sentir atraída por alguém que pareça que está conseguindo levar a própria vida, que tem uma. Por isso, para ela é importante essa aura de força, de fundamental, onde ela tenha o domínio da própria vida, ela se baste por si. Então, ela não precisa aparentar que está procurando alguém, ela tem que estar autossuficiente. Outra questão também, que vai ser muito importante para que ela consiga encontrar um par, é que ao conhecer alguém, ela guarde os próprios problemas e vulnerabilidades para tratar isso num consultório com um analista. E não conte isso para a pessoa que é o objetivo da conquista, porque isso assusta, isso afasta e isso torna ela mais vulnerável para a pessoa no futuro. Então, problemas pessoais e vulnerabilidades a gente compartilha com analista e não com o par romântico. Fala também que um lugar bom para ela poder encontrar alguém é se ela praticar esportes e atividades físicas, porque além de ser um bom lugar para conhecer, que é o lugar onde ela vai encontrar pessoas compatíveis com o gosto dela, ainda isso vai ter um ótimo efeito na autoestima e na disposição dela, tanto para a vida quanto que para sexo também, além de ser uma excelente oportunidade para encontrar novos paqueras. E para finalizar, vem a cerejinha do bolo, que é as sugestões de lugares aonde vai encontrar, onde é possível encontrar um amor da forma como ela quer. Em grupos de passeios de bicicleta, praticando esportes, na academia, fazendo um curso de mergulho ou de voo livre, em viagens ecológicas e de aventura. E, de repente, num happy hour também ela pode encontrar. Então, essa foi uma análise dessa nativa. Óbvio que a gente não olhou todas as áreas, a gente só olhou algumas áreas em relação a essas questões de relacionamento mesmo.